Fala pessoal do canal Café com Kayfabe, beleza? Tô aqui com o Lucas. Fala aí, Lucas. Fala aí de novo essa semana, né? Olha aí, podcast especial. Podcast especial vai ser. Imagino que não vai chegar a 30 minutos, a não ser que a gente se empolgue muito. Mas eu sou o Léo, seja muito bem-vindo ao canal Café com Kayfabe, dê like, se inscreva no canal. E a ideia disso aqui foi baseado numa notícia que eu vi essa semana, né? Que a gente vai discutir um pouquinho do futuro da WWE aqui. Porque eu tenho bastante coisas, assim, imagino que o Lucas também pense em alguma coisa, eu gostaria de discutir isso e acredito que ele também, né? Porque ele topou trabalhar além do expediente para fazer esse vídeo, olha só. Olha aí. E não é sobre o Mansur, a gente adora. Vamos com calma nisso aí. Lamentavelmente. Lamentavelmente não é sobre o Mansur, então se você ligou sobre isso, vai ver o vídeo do Mansur e volta aqui. E não feche esse vídeo. Porque saiu uma notícia essa semana que eu achei curiosa, que foram acionistas especialistas ali, caras fodas lá fora, que falaram não invista no WWE, porque tá caindo a audiência cada vez mais, e isso impacta, e tá vendendo menos merchan também, né? Também entre os fatores por causa da pandemia, e ou seja, o lucro da WWE tá numa situação complicada, né? E as audiências têm caído cada vez mais, o NXT tá perdendo direto para as guerras, a guerra pra EW, a guerra da quarta-feira, né, que eles chamam. Já teve Monday Night Wars, aí é Wednesday Night Wars. E a audiência está caindo do Raw, já foram dois mínimos históricos antes da volta da NFL. A NBA já voltou, né? E talvez isso tenha impactado algumas coisas, mas a ponto de mínimo histórico mostra que a WWE está numa situação complicada, né, Lucas? Exatamente, né? A gente comenta isso com alguma frequência no podcast semanal mesmo. A gente já tem falado que por 2 semanas seguidas a WWE teve a pior média da história de audiência no main event, né? A audiência total não tem aumentado muito, não. Tanto o Raw quanto o SmackDown, né? O SmackDown tá mais constante, mas não é nada que, por exemplo, a Fox esperava quando ela assinou com o SmackDown, né? Inclusive, eu acredito que esteja bem abaixo disso. Isso pode acabar se tornando um problema quando a WWE for tentar uma renovação, né? Com essas empresas de televisão, né? A USA Network, que é do Raw, e a Fox, que é a do SmackDown, né? Não, vamos ver como é que eles. Eu não sei quanto tempo de duração tem os contratos, eu acredito que mais do que atual, né? Eles renovaram ano passado, que foi quando aconteceu aquele draft, né? Que teve até o cara da Da Fox USA e da USA, o draftando e outro robô. O robô foi incrível. robô da Fox draftando, né? Então eles devem ter um tempo mais largo de contrato, né? Mas preocupa, né? Preocupa porque a gente está tendo um cenário de pandemia, então, tipo, não tem fã na arena, então, teoricamente, deveria ter mais fã assistindo na TV, né? E não é o que está acontecendo, a gente está vendo uma queda na audiência, talvez seja alguma coisa com relação ao produto, provavelmente alguma coisa em relação ao produto, e não uma coisa com relação à mudança de preferência dos fãs, né? Então, é um negócio para a WWE ficar de olho aí, né? Exatamente. E falando um pouquinho, né, essa feud que já tá declarada aqui entre eu e o Bruce Prichard, cara, as decisões que a WWE tá tomando em booking, que são de agora, né, acho que as coisas tipo Seth Rollins, Bob Lashley, que eles estão levando há um tempo, tirando o Bray Wyatt e Braun Strowman, estão acertando, mas as coisas novas, tipo Naomi Lacey Evans, Sheamus e Jeff Hardy, essas coisas mais novas, elas estão complicadas. E o Carilo foi enterrado, o Aleister Black agora foi enterrado. Aparentemente, o Cedric e o Ricochet vão ser enterrados se já não foram. Então, e o Bruce Prichard ainda não conhece o NXT, que tá tendo boa audiência, mas que as informações são que as subidas estão congeladas. Então, tipo, ele não sabe os recursos que ele tem e não estão tomando decisões boas, né? Sei que isso não é individualmente dele, mas que a chegada dele tá mostrando como está impactando de forma negativa, né? Realmente, a questão das histórias atuais da WWE são fracas, né? Para dizer bem a verdade. Eu não lembro de uma época em que a WWE teve tanta história fraca ao mesmo tempo nos seus shows, né? Eu geralmente lembro
que existiram sim várias histórias fracas historicamente, né? Desde que eu assisto, né? Historicamente, parece que é lá desde 1990, né? Mas não, eu assisto desde 2015. Eu lembro que em diversos momentos houve histórias fracas, mas que geralmente sempre teve uma, ou pelo menos uma ou duas histórias que eram muito boas e que puxavam o show. Eu não sei se as histórias boas de hoje conseguem puxar tanto o show, né? Quais são as histórias boas de hoje? São a história da Bayley com a Sasha Banks, pelo menos pra mim, e talvez o Drew McIntyre, né? A gente podia até falar do Orton, mas eu não sei o quanto o Orton tá sendo bom pra audiência americana, né? A gente viu a feud dele com o Big Show semana passada, recorde de baixa audiência da história do Raw, né? Recorde de baixa audiência essa semana de novo com o Drew. Então é difícil você ver perspectiva em relação às histórias atuais, né? Eles estão tentando colocar agora um Orton contra Drew, que é uma feud de dois caras que estão overs, então pode ser que ajude na questão da audiência um pouco, mas ao mesmo tempo tem muita feud, né? Como você acabou de citar, Sheamus contra Jeff Hardy, que ela não atrai o público, ela exclui, né? Você tinha até comentado que antes de começar o podcast você tinha parado de assistir SmackDown, né? E é uma decisão que eu imagino que muita gente tenha tomado. Não vou assistir mais isso, porque tá muito chato, vou tentar procurar outra coisa para assistir. E é o que você está falando. A WWE está começando a chegar na época dos esportes, que é uma NFL que vai começar em setembro, né? Na verdade, não é certeza ainda quanto a isso, está tendo vários problemas com os jogadores, né? Muita gente não quer jogar, enfim. Mas se de fato começar em setembro, né, a NFL é muito popular nos Estados Unidos, então pode acabar acontecendo uma derivação ainda maior, uma transição ainda maior de fãs da audiência do do Raw para os jogos da NFL, né? Porque os jogos são exatamente ao mesmo horário. Então é um problema. É complicado para essa perspectiva, né? Já tá ruim agora, então imagino quando vier uma competição forte aí pela frente. E além disso, isso aí já é informação de domínio público também, não é o próprio Triple H que falou que tem muito cara do main roster que liga pra ele toda semana querendo, não posso ir pra NXT não, porque a gente já sabe, tipo, recentemente o Eric Young deu entrevistas falando que o sistema da WWE é muito complicado. O John Moxley, né, Inclusive, bem rapidinho, o Eric Young deu uma declaração que eu achei muito boa, que ele falou para um repórter, não vou lembrar o portal agora, mas ele disse que se você tem 3 horas semanais no seu show e não consegue arrumar 5 minutos para mim, os seus shows têm problemas. Né? Eu gostei muito dessa declaração e eu concordo com ela, porque o Eric Young se mostrou muito versátil. Né? No tempo que ele estava no NXT, no tempo que antes da TNA eu não acompanhava, mas eu tudo que eu vi. acompanhava, ele é incrível. Sim, é um cara que parece ser muito versátil, é um cara que você podia encaixar em várias fields e como ele falou, se não consegue arrumar 5 minutos de um show de 3 horas para colocar ele, é porque os seus shows têm problemas. E você tem, por exemplo, a situação do AC3, que alguém falou no Twitter, isso quando ele ainda estava na WWE, que o sonho era trabalhar na WWE, não sei o quê, e o AC3, ele respondeu, acho que foi um fã até, falou, respondeu, sonhos podem se tornar pesadelos. E daí o AC3 foi, tipo, parecia que não estava ali. E depois que o EC3 voltou pra TNA, o Vince estava assistindo a TNA numa reunião, parece que eles de vez em quando fazem isso dentro da WWE, e daí, e daí o EC3, ele falou, né, tipo, o Vince falou, quem que é esse cara? Gostei dele, a gente devia contratar ele. E daí o produtor respondeu, né, esse é o EC3, ele trabalhou aqui. Então, tipo, pra você ver como a WWE tá valorizando o Superstar. O Dean Ambrose, né, agora John Moxley, ele também falou recentemente
que, tipo, o sistema da WWE é muito estranho, né? O Arcane também já tinha falado disso, mas que, tipo, ele não tinha liberdade pra falar promos, que eles te entregam exatamente o que você tem que falar, eles não te deixam improvisar. Ou seja, eles não te deixam colocar a sua personalidade. Tipo, os lutadores têm que ser robôs. E isso também é um dos motivos que a gente vê tantas promos toscas, por exemplo, né? Porque a WWE não dá liberdade pra galera se colocar lá dentro. Inclusive o Dean Ambrose, né, que é o Moxley agora, ele é um precedente perigoso para a WWE, né, que é um cara que acabou o contrato e ele pulou para concorrente, né, que é a AEW, né. Eu acho que a WWE nesse momento não precisa se preocupar tanto com a AEW, né, porque ainda é um show de nicho, né, de fã de Aí pro eu já wrestling. não concordo com você e depois vou dizer por quê. Você já acha que eles precisam se preocupar mais com isso? Mas eu acho que a AEW ainda é um show de nicho. Eu não acho que seja um show nem de perto do tamanho do Raw, né? E aí é até injusto com eles. Eles começaram ano passado, né? Não tô querendo que eles sejam maior que o Raw. Em 6 meses, o Rock já tá aí faz mais de 27 anos. Não é isso é o meu ponto. O que eu acho é que é o seguinte: a AEW tem um espaço muito pequeno de TV, eles têm 2 horas, é o tempo de um SmackDown, para abrigar um roster que já é muito grande. Eles têm muito talento lá. E como eu falei, tem problema no podcast no podcast semanal que já saiu no canal. Eles têm problema na divisão feminina, tem uma coisa que eles precisam resolver ali, mas a divisão de tags, a divisão masculina já é muito robusta e a proposta deles é de dar oportunidade, é de colocar bastante gente na vitrine, né? Só que eles não têm tanto tempo para isso, para um roster que está se tornando muito grande, né? Eles acabaram de anunciar mais uma contratação essa semana, né? Do Ed Kingston, né? Que já tinha aparecido antes, parece ser um cara bem promissor. Então, eu não acho que a WWE tem que se preocupar com uma possível demandada de superstars de lá para a EW, porque eu não acho que a EW ela se comportaria dentro do seu espaço conseguir colocar muitos mais superstars que ela já tem. Então eu acho que no primeiro momento não precisa ser essa a preocupação da WWE. Eu já não sei se eu concordo tanto, porque, primeiro, o Code deu uma entrevista essa semana em transformar a AEW num show de 3 horas, só que ele pensa que é melhor fazer mais um show de 1 hora, porque realmente eles têm muitos superstars. Só que o Triple Inclusive, A, bem pode rapidinho, falar, desculpa pode te falar. interromper, a EW tem um segundo show, que é o O Dark, Dark. que passa no YouTube, né? Não é um show de TV, é um show que eles fazem separado, que é 1 hora também, que é exclusivo do YouTube. Então toda terça-feira tem no YouTube lá. Mas aí não conta que é um show de YouTube, né? Não é um show de TV, eles colocam lá só pra galera que não tá lutando aparecer. De repente, não sei, uma parceria com a Twitch ia ser bom pra eles. Sim, Mas, enfim. O que eu ia dizer é que o Code já falou que ele queria fazer um show, né, com espaço em televisão, queria arranjar mais 1 hora, que é uma possibilidade, né? E sobre a divisão das Women's, ele fala que o Code ele não cuida disso. Quem cuida disso é o Tony Khan, o Kenny Omega e a Brandi Rhodes. sim. E que eles discutem sobre isso separadamente. Mas o meu ponto é que o Triple H já falou que vários superstars toda semana ligam pra ele perguntando se podem trabalhar no NXT. Ou seja, os superastros eles têm interesse em fazer alguma coisa parecida com a NXT. E a WWE não dá essa versatilidade pra eles e com razão, porque o NXT é uma coisa separada pra quem ainda não tá com o main roster. Se você quer voltar pro NXT não é uma coisa assim só se eles precisam muito, como é o caso do Tyler Breeze, do Fandango ou do Finn Balor. Mas se tem muito superstar interessado em trabalhar com algo semelhante ao NXT e não possam fazer isso na WWE, a tendência é que eles vão para a EW, você não concorda comigo? Eu acho que faz sentido essa relação de eu prefiro trabalhar no NXT. O que mais se assemelha ao NXT no cenário de shows é a AEW. Não é o Raw, não é o SmackDown, é a AEW. E não é também a TNA e nem a Ring of Honor. É a AEW. A AEW é muito semelhante ao NXT em questão de qualidade de combate, em questão de storyline, em questão de, enfim, diversas coisas que envolvem a AEW e o NXT são muito semelhantes. Pode de fato haver esse interesse,
Mas como eu falei, eu não sei se a EW conseguiria ficar brigando muitos superstars, né? A gente teve alguns que fizeram esse pulo, né? Teve o John Moxley, como eu falei, que é o exemplo mais clássico. E o Porque Chris ele. Jericho também. Sim, também. Porque o John Moxley ele sai da WWE, cujo contrato acabou, ele não quis renovar. Né? Não é que ele foi demitido, ele não quis renovar com a WWE. Inclusive teve várias matches lá de despedida, né? Para meio que fazer uma apelação com a Crown, para alguma coisa do gênero. E mesmo assim ele saiu, foi para a EW. Né, o Chris Jericho tinha saído um pouquinho antes, ele já tinha até participado da New Japan, mas é a mesma coisa. E alguns personagens que foram demitidos, né? Agora a gente teve o Zack Ryder, né, aparecendo na EW. E a É, o, Cameron também. a Cameron também, é verdade, eu tinha esquecido dela, também apareceu essa semana no show da EW. O que eu acho é que, por exemplo, eles não conseguem continuar brigando muita gente, sabe? Inclusive teve muita gente que estava criticando a contratação do Zack Ryder na internet. Eu não sei quanto a isso, né? Eu não vou me intrometer nas decisões e negócios da EW. Mas o que eu falo, eles têm um roster muito grande já para um show de 2 horas, né? Já estão tendo que botar muita gente no Dark, que não é todo mundo que assiste. Então eu não sei se eles abrigariam essa demandada de Westerns da WWE em direção a eles, mas que pode haver um interesse, como você pontuou, de eles quererem trabalhar na EW, eu concordo com você que pode. Mas assim, tipo, a WWE ela tá numa situação muito difícil. Você tem medo que a WWE chegue a falir? De repente ninguém quer mais transmitir o show dela e vai para um canal menor e passa um tempo ali, tipo, com pouco lucro? Você acha que isso pode acontecer? Cara, eu sinceramente não acredito. Eu não acredito que a WWE vá falir, né? Porque, primeiro que eu acho que a WWE tem uma fanbase estabelecida, né? Que não vai facilmente se acabar. Assim, eu acho que alguns ali, como vem acontecendo, né? E eu concordo que é muito preocupante o atual cenário. Mas eu não acredito que isso vai acabar levando a uma falência nesse sentido. Porque uma coisa que eu admiro na WWE é que eles conseguem, às vezes do nada, com as costas completamente para a parede, tirarem um coelho da cartola. Né? A gente lembra, né? Eu pelo menos tenho assistido, eu já comentei em vários podcasts, até sendo repetitivo, que eu assisto o documentário que tem na WWE Network do Monday Night Wars, né, que era na época da WCW contra a WWE, né, e teve uma época que a WWE ficou em maus lençóis, né, a WCW estava vencendo quase toda semana em questão da audiência, né, as storylines deles eram melhores, né, e a WWE tirou um coelho da cartola, né, tirou um Stone Cold, tirou um The Rock, né, é claro que não é toda hora que você vai achar um Stone Cold para salvar o seu show, mas ao mesmo tempo eu acho que eles têm essa capacidade de do nada fazerem uma coisa que vai chamar todo o público de volta. E assim, o cenário de pandemia, acabando ele, eu espero que o mais rápido possível, eu acho que vai acabar sendo um impulso também em relação aos shows. Porque assistir um show com crowd é mais legal, as storylines são mais legais quando tem envolvimento com o público. E eu acho que, assim, uma WrestleMania que a WWE lote um estádio de 100 mil pessoas e vai chover de emissoras querendo transmitir o show. Então eu não acredito em falência, não. Dependemos muito de quando vai acabar o tal do Corolla, mas a motivo desse que eu trouxe esse assunto pra gente não foi porque exatamente porque que a WWE foi ruim, isso foi para um contexto. Mas é porque eu acho que o futuro do wrestling da WWE ele é brilhante, porque quem que eu imagino guiando a WWE pro futuro? O AJ Styles já falou que tem interesse em trabalhar na WWE depois de se aposentar. E ele falou Uhum. que isso deve ter uns 5 anos. O Randy Orton tá na WWE desde sempre, já é relatado que ele é um líder do backstage. O Triple H tá guiando a NXT muito bem. O Rey Mysterio quer garantir o futuro do filho e ele entende de wrestling como ninguém.
Então eu imagino que o futuro da WWE seria com esses 4 ali, tipo, guiando as decisões criativas. Agora, imagina as decisões criativas e as coisas que podem acontecer com o AJ Styles preparando Superstars e o Triple H com a ajuda do Randy Orton e do Rey Mysterio bucando as coisas, o Rey também ajudando, tipo, tá certo que oficialmente a história a empresa vai ser da Stephanie, depois do Vince. Mas Sim, imagina o que esses da caras podem Stephanie, fazer. da Stephanie e do Shane. Mas imagina o que esses caras podem fazer. Tipo, o Daniel Bryan, não tô colocando ele nessa lista porque, né, saiu a notícia que a Brie teve que insistir para eles vacinarem o filho do Daniel Bryan, a filha do Daniel Bryan, né? Porque o Daniel Bryan não acredita em vacina. Então não acho que ele ia ser um grande booker, não. Mas imagina Eu esses acho, 4 guiando. sim, sim, eu concordo. Eu também acho que há uma eventual renovação, né? E isso é uma coisa que eu acho que a WWE faz bem, que é renovar a sua geração, né? E eu acho que a WWE também sabe fazer novas estrelas. Talvez eles façam as estrelas erradas, é um ponto que alguém pode argumentar. Mas eu acho que eles sabem construir alguém para ser uma estrela. Como eles souberam construir um The Rock, como eles souberam construir o John Cena, como eles souberam construir o Roman, e que no futuro vão saber construir outros, sabe? Eu acho que esses ciclos de renovação da WWE são muito bons. Eu não acho que em nenhum momento eles ficam com falta de talento e falta de protagonismo nos seus shows. Isso é um mérito que eles têm. E pensando assim na WWE para o futuro, com eventuais mudanças de comando, né, a gente tem o Triple H que comanda o NXT, né, se eventualmente ele vai assumir a WWE no futuro, não dá para saber, né, a WWE é do Shane, é da Stephanie, o Triple H é casado com ela, então possivelmente ele vai ter alguma influência criativa. É muito animador, eu também concordo com você que o AJ Styles falou que quer trabalhar como recruta, né, recrutador. Então pode ser muito bom aí para observar talento, né? Um dos melhores wrestlers de todos os tempos, o AJ Styles, né? Então é uma coisa que ele deve saber reconhecer talento. E renovar a questão criativa com esses nomes que você falou, que são caras que conhecem o modo da WWE, né? Eles estão aí faz quantos anos? Então eles sabem o que funciona, eles sabem o que não funciona. Então eu também acho que o futuro ele tem boas perspectivas com eventuais direções de comando, né? E sim, concordo, sim, pode ser muito bom. Porque o Vince Russo, não sei se você conhece o Vince Russo, quem ele é. Ele é Conheço. um Enfim, ele falou que a maioria das histórias ruins, quando ele trabalhava, vinha da ideia da Stephanie. E não sei se é verdade. O Vice Russo ele é meio duvidoso. Mas se isso for verdade, isso também dá um medo. Será que o Triple H segura o Furacão Stephanie? Se for real? Eu acho que não sei, né? Eu não sei o quanto que a gente pode confiar na palavra do Vince Russo aí Eu também acho duvidoso. nessa ocasião, mas assim, também não acho que, tipo, a galera tem uma ilusão de que, sei lá, o Vince sai do comando da WWE e a WWE vai se transformar da água pro vinho. De jeito nenhum. Não é assim também, né? Tem muita gente que acho que superestima a capacidade do, sei lá, do Triple H de mudar a WWE da noite pro dia. Não é assim, é um processo, né? É um processo e também a gente tá falando mal do Vince aí, que o Vince só faz cagada, mas ele é o cara que transformou a WWE no que ela é. Ele pode não entender nada de feud, do que agrada a crowd, mas ele entende de negócio. E ele conseguiu deixar a WWE como sem dúvida, a maior companhia de wrestler do mundo por 27 anos, em televisão aberta. Eu não sei se é aberto lá nos Estados Unidos, agora eu fiquei confuso. Mas em TV. Então, tipo, não é fácil assim fazer o que o Vince fez. Então, não é só, tipo, vamos tirar o Vince e agora a WWE vai se transformar em tudo que a gente sonha. Não é isso, é um processo. Pode ser que melhore. Eu acredito que melhoraria em alguns pontos, né? Talvez poderia até piorar em outros. Mas enfim, é um processo, né? Não que ninguém espere que a WWE vá se transformar nos sonhos só se tirar o Vince. Não é assim também.
Também acho, mas acho que o futuro da WWE é brilhante. E você quer acrescentar mais alguma coisa nessa discussão? Não, eu acho que a gente falou bastante, né, sobre essa questão que está atormentando aí a WWE, né, tendo gente não recomendando que eles comprem suas ações, né, baixa na audiência, chegando uma NFL aí com uma NBA para concorrer com seus shows. É um cenário preocupante, mas eu continuo achando que a WWE vai tancar isso e que vai conseguir aí por muitos mais anos continuar sendo a líder de audiência em quesito wrestling. Também acredito num presente difícil, mas num futuro brilhante. Eu sou o Léo, estive aqui com o Lucas. Quer dar um tchau pra audiência, Lucas? Tchau de novo para a audiência que está acompanhando todos os podcasts aí. Obrigado pela atenção novamente. É isso aí e nos vemos no próximo podcast, então. Tchau, muito obrigado.